E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Na nossa 32ª aula do curso de farmacologia, ainda falando de agonistas adrenérgicos, vamos começar a falar dos efeitos gerais dos fármacos agonistas adrenérgicos, começando pela adrenalina. Que ela pode ter um efeito farmacológico, você pode administrar a adrenalina para o indivíduo, como ela pode ter um efeito fisiológico, visto que nós produzimos continuamente a adrenalina. Como a adrenalina ela tem alguns efeitos apreciáveis em diferentes sistemas aí do nosso organismo, eu decidi separar essa aula em partes, em 3 partes para ser mais específico, para não ficar uma coisa tão maçante e para a gente tratar com mais detalhes cada sistema em questão. Beleza, pessoal? Então, especificamente nessa aula, eu vou começar falando da estrutura química da adrenalina e mostrar a sua via sintética no nosso organismo e terminar falando das ações gerais da adrenalina no sistema circulatório. Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui na parte de estrutura e síntese, começando com a estrutura da nossa queridíssima adrenalina, que é essa estrutura que vocês observam aí na tela. Basicamente, nós temos 2 grupamentos químicos que vão conferir a atividade biológica da adrenalina, que é o anel catecol e esse grupamento amino. Existem outros compostos que são semelhantes à adrenalina, que possuem um anel catecol e um grupamento amino. Esses compostos nós chamamos de aminas biogênicas. Então a adrenalina é uma amina biogênica. Amina por causa deste grupamento aqui e biogênica por decorrência que ela desempenha funções biológicas importantíssimas no nosso organismo. Bom, como eu falei para vocês, nós produzimos adrenalina continuamente. E a adrenalina no nosso organismo ela é produzida a partir da tirosina. Então existem algumas etapas metabólicas aqui até gerar adrenalina. Aqui está demonstrado como epinefrina, que é a mesma coisa. Então veja, primeiro de tudo, é importante gerar uma hidroxilação aqui nesse anel aromático da tirosina. E quem vai fazer isso é a tirosina hidroxilase, que vai usar como fator o tetraidrobiopterina. Então vai tirar o grupamento OH tetraidrobiopterina e vai jogar aqui neste anel aromático da tirosina, formando o que nós chamamos de DOPA. Tá, ok? A DOPA, por sua vez, vai sofrer uma descarboxilação para gerar dopamina, via dopa-descarboxilase. Vai perder esse grupamento aqui e vai gerar a dopamina, que é a nossa primeiríssima amina biogênica gerada, que ela tem efeitos biológicos também, mas isso a gente vai discutir quando a gente falar de sistema nervoso central. Bom, a dopamina vai gerar norepinefrina e a norepinefrina vai gerar a epinefrina, que é nada mais nada menos que a nossa queridíssima adrenalina. E norepinefrina é a noradrenalina. A dopamina ela vai sofrer uma hidroxilação aqui neste carbono, aqui ligado diretamente com esse anel aromático, para formar a norepinefrina. E a feniletanolamina N-metiltransferase vai transferir esse grupamento metil para este grupamento amina aqui, que estava presente na noradrenalina. Então veja que a diferença básica da noradrenalina para a adrenalina é a presença de um grupamento metil. Esse grupamento metil ele promove uma resposta diferente daquela que a gente tem na noradrenalina. Tem estimulação dos receptores adrenérgicos de uma maneira diferente. E isso a gente vai ver no decorrer dessas aulas. Beleza, pessoal? Bom, falando agora dos efeitos da adrenalina, começando aí no sistema circulatório, a gente vai fazer um compêndio geral. Basicamente, nós temos alguns efeitos principais, que são 3, que vai mexer na pressão arterial, vai ter uma ação vasoconstritora e vai causar uma estimulação cardíaca. Essa estimulação cardíaca a gente já vai ver mais ou menos no tocante aí à pressão arterial. Bom, então vamos começar aqui falando da pressão arterial. Basicamente, nós podemos ter um efeito de aumento da pressão arterial como de diminuição da pressão arterial. Quando a gente fala de aumento da pressão arterial, nós temos um efeito triplo causado pela adrenalina, que é uma estimulação direta do miocárdio, aumentando a eficiência cardíaca, aumenta-se a frequência cardíaca dado pelo efeito cronotrópico positivo. Então, um efeito cronotrópico positivo é um efeito na qual faz com que o coração aumente a sua frequência. Toda vez que você vê isso, você já sabe o que significa. E terceiro ponto é que ele causa vasoconstrição em vários leitos vasculares. Tá? Mas a gente tem que fazer uma observação muito importante, que em baixas doses, a adrenalina pode diminuir a pressão arterial por atuar no receptor beta-2 no coração, como também pode atuar nos vasos sanguíneos. Vamos ver melhor isso aí. Então vamos pegar o coração aqui e pegar a nossa queridíssima adrenalina. Nós temos uma grande densidade de receptores adrenérgicos aí no coração. Vou colocar aqui para vocês o beta-1, alfa-1 e o beta-2. E vamos colocar 2 condições de pressão diferentes. Bom, se a adrenalina estiver em doses mais elevadas, né, ela tende a sinalizar
mais nos receptores beta 1 e alfa 1. Por quê? Porque a resposta dos receptores beta 1 e alfa 1 é mais intensa do que a resposta dos receptores beta 2. Então, se você tem essa resposta mais evidenciada nos receptores beta 1 e alfa 1, você vai ter um aumento na pressão arterial, porque isso aumenta a eficiência e frequência cardíaca. Porém, em baixas doses, a adrenalina ela tem uma afinidade muito maior pelo receptor beta 2 do que pelo receptor beta 1 e alfa 1. Então, ela vai se ligar preferencialmente primeiro no receptor beta 2 em baixas doses. E aí, estimulando o receptor beta 2, ele tem um efeito oposto em relação ao receptor beta 1 e alfa 1 no tocante ao aumento da frequência cardíaca. Ele diminui a frequência e também causa, em algumas condições, vasodilatação. Dessa forma, a adrenalina em baixas doses ela vai promover uma queda na pressão arterial. Então veja, apesar da adrenalina ter um potente efeito de aumento da pressão arterial, pode acontecer de que se você administrar baixas doses, a pressão tende a diminuir por decorrência dessa maior afinidade ao receptor beta 2, tá ok? Se doses maior, ele vai estimular também o receptor beta 2, mas o efeito dos receptores beta 1 e alfa 1 são mais intensos do que os efeitos do receptor beta 2. Beleza, pessoal? Bom, falando agora da ação vasoconstritora, basicamente a adrenalina diminui acentuadamente o fluxo sanguíneo cutâneo via constrição de capilares e vênulas pela atividade beta 1 agonista, ou via atividade beta 1 agonista. Então, tudo aquilo que estimular o receptor beta 1 nos vasos sanguíneos, você vai ter essa vasoconstrição. Só que também uma observação deve ser feita. Em doses terapêuticas ou doses mais reduzidas, vai ter um aumento do fluxo sanguíneo para os músculos via ação dos receptores beta 2. Então você tem vasoconstrição em certos pontos, mas você precisa fornecer oxigênio para o músculo, mais nutrientes para que ele possa contrair. E isso vai ser via receptor beta 2. Eu não falei para vocês que a adrenalina e a noradrenalina têm um efeito estimulatório do sistema nervoso simpático? E o sistema nervoso simpático não é um sistema de luta ou fuga? Ora, se é um sistema de luta ou fuga, você tem que ter condições para lutar ou para fugir. E essas condições encontram-se na sua força de contração, a sua capacidade de contração nos músculos. Então você tem que fornecer nutrientes para o músculo para ele contrair, para você tomar duas decisões importantes. Ou uma ou outra. Ou você luta, ou você corre desesperado pela sua vida. Beleza, pessoal? E por fim, falando da estimulação cardíaca, a gente já falou um pouquinho aí falando da pressão, mas basicamente vai promover o estímulo cardíaco em diferentes pontos anatômicos do coração via estimulação dos receptores beta 1. E aí eu coloquei aqui para vocês mais ou menos uma ideia do que vai estar alterando aqui no coração via sinalização beta 1. Nós temos aí um aumento da frequência cardíaca, um aumento do volume sistólico, uma pequena estimulação do débito cardíaco, às vezes nem acontece. Temos várias arritmias que o coração sofre com o aumento da concentração de adrenalina, né? A arritmia é o batimento descoordenado do coração. E também nós temos um aumento do fluxo coronariano, porque o coração precisa ter mais aportes de nutrientes para trabalhar, para jogar sangue aí para os tecidos quando estimula via adrenalina. Hoje está surgindo também algumas ideias aí de que a adrenalina pode estimular também os receptores beta 2 no coração e causar outros eventos, né? Isso está gerando aí uma linha de raciocínio da ação dos receptores beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1 na insuficiência cardíaca. Então pode ser, em certas ocasiões, que a adrenalina tenha efeitos paradoxais na estimulação cardíaca. Mas de um modo geral, se você infundir adrenalina endovenosa no indivíduo, você vai observar principalmente esses efeitos estimulatórios no coração. Beleza, pessoal? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece nunca daquele joinha bacana, porque isso ajuda a divulgar o nosso vídeo e divulgar o nosso trabalho. Se divulga o nosso trabalho, mais pessoas são beneficiadas aqui com os vídeos da Escola de Ciências da Vida. E se você quiser participar, ficar a par de todas as nossas novidades, se inscreve aqui no nosso canal e participa lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. E não se esqueçam de entrar também no canal do nosso querido amigo Rogério Gozzi, Anatomia Fácil com o professor Rogério Gozzi. Vou começar a divulgar ele aqui nos nossos vídeos. Se você quiser acessar o canal dele, está aqui no descritivo do vídeo também. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.